Olá, alunos! Estamos aqui com a resolução da prova da FUVEST 2020, uma prova que não apresentou muitas surpresas. Normalmente a FUVEST é uma prova que cobra conteúdo, sim, mas como eu sempre comento com os alunos, é um conteúdo básico, aquele que você estudou no ensino médio, não tem surpresas. É muito diferente de uma prova que busca rodapé de página. A FUVEST não faz isso, os conteúdos dela são bem dentro do que a gente aprende. E não foi diferente esse ano. Então a gente teve aqui uma questão de dispersão de fungos, que eu vou comentar, duas questões de ecologia, essa bem atual, né, em relação aos efeitos de queimada, eutrofização, que é um assunto recorrente, uma questão de artrópode que eu vou comentar também, duas de célula, que necessitava sim conhecimento do aluno a respeito da estrutura celular, uma questão de genética, de reconhecer cladograma, que também o aluno não, que está familiarizado com os tipos de herança, reconhecer heredograma, desculpa, ele não vai errar essa questão. Uma questão de ácido nucleico, clássica, de calcular o número de bases, e talvez a questão mais complicada aí da biologia, uma questão de biotecnologia, mas também por eliminação, por um pouquinho de conhecimento, o aluno poderia chegar na resposta correta. Vamos comentar aqui essas questões, a 49, que é uma questão de reprodução de fungos, bem interessante, porque exigia que o aluno lembrasse do ciclo reprodutivo dos fungos. Então, a gente tem a parte reprodutiva, o corpo de frutificação, a parte vegetativa, e aqui são produzidos os esporos, que são as células de reprodução dos fungos. Esses esporos são espalhados ao ambiente, são secos, são espalhados pelo ar, caindo num novo substrato que tem as condições adequadas para o desenvolvimento do fungo. A gente tem a formação primeiro do corpo vegetativo e depois do corpo de frutificação do novo fungo. Lembrando que esses esporos eles podem ser produzidos por meiose ou por mitose. De qualquer maneira, de uma forma ou de outra, esses esporos serão N. Se o fungo original for N, por mitose, esporos N. Se for 2N, por meiose, esporo N. E depois a gente vai retomar a haploidia da espécie pela fusão das hifas. Mas essa disseminação de esporos é o que garante a conquista de novos ambientes pelo fungo. Então a resposta correta era essa, disseminação de esporos haploides pelo ambiente. Outra questão que acabou confundindo um pouco os alunos é a questão de artrópodes, que ele pediu o gráfico de desenvolvimento do inseto hemimetábulo. Lembrando que metábulo tem a ver com a metamorfose, com o desenvolvimento do inseto. Então a gente tem os ametábulos sem metamorfose, do ovo já sai direto para a fase adulta, os hemimetábulos que passam pela fase intermediária de ninfa e os holometábulos que passam pela fase de larva, pupa, antes de chegar em adulto. Só que independente do tipo de desenvolvimento, todos os artrópodes necessitam passar pelo processo de muda ou ecdise, que é a troca de esqueleto. Então, na realidade, não interessa o tipo de desenvolvimento, todo inseto vai apresentar um crescimento fragmentado, um crescimento em escadinha, porque depois que ele cresce, ele precisa parar para realizar a muda, depois ele vai crescer de novo, vai parar de novo e assim quantas vezes for necessário. E só tinha um gráfico dos 5 que trazia esse tipo de desenvolvimento. Essa é a resposta correta. Muito obrigada, ficamos até a próxima resolução.